Para começar, tem notícia importante, inclusive, que eu queria trazer aqui para a nossa discussão. O Partido da Causa Operária tem um presidente chamado Rui Costa Pimenta. Ele afirmou que Jair Bolsonaro é vítima de perseguição política. Segundo ele, essa perseguição acaba provocando um efeito reverso ao esperado por quem executa esses chamados ataques. Ele, pelo menos, atribui como ataques. Então, para a gente ilustrar esse posicionamento, ele disse, inclusive, em uma entrevista, que o ex-presidente Donald Trump está enfrentando vários processos, e a gente tem visto, só que, segundo ele, a sua popularidade cresceu, a do ex-presidente norte-americano, e a gente vai começar essa rodada de análises com o Marcelo Suano, professor, claro que sim. Marcelo Suano, PCO, Partido da Causa Operária, é uma sigla que se autodenomina e se considera de extrema esquerda. Inclusive, trata-se de um grupo dissidente do PT, que se descolou do PT nos anos 90 por não aceitar que o PT fizesse parcerias com partidos de centro e centro-direita em determinadas eleições. Como você avaliou essa declaração de Rui Costa Pimenta? Te surpreendeu? Não, não me surpreendeu. Não, inicialmente, uma boa tarde para ti, Daniel, Ricardo, Coronel Telhado, Emanuel Wagner, querido professor Scaff. Obrigado. Fazia um tempo, é uma honra estar aqui contigo. Saudade. Um beijo para toda a produção, essa maravilhosa produção da Jovem Pan, em especial para Michele e para todo esse público que nos acompanha. Eu vou te dizer porque, primeiro, não me surpreendeu, mas nós não devemos confundir. O PCO, ele saiu do PT porque ele saiu de um momento em que ele tinha teses fundamentais a partir das quais ela discordava do PT. Mas antes foi fundado o PSTU e depois o PCO, que ele veio da causa operária, ele construiu-se como um partido, e ali sim, ele é de extrema esquerda, e ele é trotskista, a base dele é trotskista. Não me surpreende, por exemplo, ele ter pautas que se aproximam daquilo que a direita liberal ou conservadora tenha. Mas vamos deixar muito claro, pauta não significa que os valores ou do programa são totalmente contrários. Por exemplo, são a favor do aborto, são contra a privatização, são contra, afinal de contas, qualquer participação da sociedade e que é aquilo que eles chamam de neoliberalismo. Curiosamente, na pauta, se aproximam de ser contra o desarmamento, mas por razões diversas, para ver como a gente não pode confundir, por razões diferentes da direita. A direita, ou os liberais, ou os conservadores, eles querem uma sociedade armada por dois princípios básicos. O primeiro é o direito à autodefesa, que todo mundo tem esse direito. O segundo, para aquele princípio norte-americano, que uma sociedade que tem a condição de se armar, ela consegue se defender dos tiranos. Ou seja, são dois princípios. Já no caso deles, diz, não, a sociedade tem que estar armada porque nós temos que nos contrapor à direita que já está armada. E eles dizem que quem está desarmado é a população mais pobre. Ou seja, apesar das pautas serem comuns, os valores e o programa é completamente diferente, razão pela qual a gente não pode confundir. Porque eu citei o fato dele ser trotskista e não assusta eles terem falado o que falaram acerca do Bolsonaro estar sendo perseguido. Porque o fato dos trotskistas, eles desenvolveram uma tese em que o grande inimigo deles não é apenas o liberalismo e o capitalismo. Eles têm o stalinismo como inimigo, e aí o stalinismo tem como uma consequência a hipertrofia e a hipervalorização do aparelho burocrático do Estado. Tanto que o Trotsky dizia, ora, o grande problema é que vai se criar uma burocracia que vai se apropriar das coisas tanto quanto o burguês. Que ele dizia, então essa é a razão pela qual nós temos que combater tudo aquilo que hipertrofia o Estado ou dá força para o Estado. Aí quando você vê isso, você diz assim, é óbvio que ele vai ser contra o STF, ele vai ser contra o executivo hipertrofiado, mas isso não significa que eles sejam liberais ou que eles sejam conservadores. Alguns pontos ele pode se aproximar na crítica a esse excesso de poder ao STF. Razão pela qual ele diz aquilo que está fazendo com o Bolsonaro é uma perseguição, mesmo porque eles sabem que o princípio que persegue o Bolsonaro vai persegui-lo também, até por uma jogada estratégica. Porque qual é a grande jogada? Para defender a democracia nós temos que ser contra o extremo, extrema-direita e extrema-esquerda, eles não são otários. Lembrando que nas eleições do ano passado, o PCO teve as redes sociais suspensas pelo Supremo Tribunal Federal. É importante colocar isso no debate.
debate. A gente vai fazer um giro, todos, na verdade, podem contribuir nesse debate. Ricardo, como você tem avaliado esse tipo de posicionamento de alguns partidos que, em tese, não têm nenhum tipo de alinhamento com o Jair Bolsonaro, como o PCO? Verdade, Daniel. Boa tarde, Daniel, meus colegas aqui do Tá na Roda, toda a audiência da Jovem Pan. Eu nunca imaginei, Daniel, na minha vida, que uma linha de pensamento minha pudesse se encontrar próxima à linha de pensamento do presidente do PCO. Mas eu acho que a coisa ficou tão escrachada nos últimos tempos, uma perseguição, do meu ponto de vista, tão agressiva ao ex-presidente Jair Bolsonaro e algumas pessoas que o cercam, que ficou óbvio até para o pessoal do PCO. Óbvio que eles tiveram as redes caçadas, óbvio que eu acho que ele também fala com o pé atrás em causa própria, ele pode estar aí também na mira do Supremo Tribunal Federal, mas eu concordo com essa linha de pensamento isolada que eles apresentaram. Está vergonhoso a forma como, de certa maneira, um aparato do Estado está querendo prender e tirar do jogo, que já tirou, já tornou ele inelegível para as próximas eleições e já tem maioria aí para se confirmar isso, o TSE, mas para tirar de vez o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo a qualquer custo, a qualquer preço, que está ficando tão nítido que a extrema esquerda começou a falar, olha, está ficando feio. Deputado Coronel Telhado, a gente também quer escutar a sua análise e avaliação acerca dessa entrevista que surpreendeu muitas pessoas. Perfeito. Porque esse político líder de uma sigla de extrema esquerda diz com todas as letras que Jair Bolsonaro é vítima de perseguição política. Olha, eu gostei muito de ouvir a explanação do professor Marcelo. Não é só comentário, a gente aprende com ele muito. A César o que é de César. Marcelo é um estudioso na área, um grande nome nessa área, uma grande referência. Eu sempre gosto de te ouvir, porque você nos ensina sempre. Eu sou um homem que, apesar de estar quase 62 anos, eu sou um eterno aprendiz, eu gosto muito de aprender. E o PCO, eu tenho uma restrição muito forte quanto ao PCO, porque eles são adversários fortíssimos contra a Polícia Militar. São muito críticos da Polícia Militar e chegam ao ponto de pedir a extinção da Polícia Militar, o que é uma insanidade de pessoas que estão fora da realidade, que só vivem ideologia. Mas o posicionamento do Marcelo foi muito próprio, porque quando ele apresenta o stalinismo, o trotskismo, aquela loucura toda que essa esquerda procura seguir, que é uma coisa louca, mas a realidade é uma só. A esquerda no Brasil, ela está tão enrolada, ela está tão perdida, que a própria esquerda não concorda com esses petistas que se dizem esquerda, mas que na realidade são grandes interesseiros, né? A verdadeira esquerda, ela se afasta do PT. Marcelo, me corrija se eu estiver errado, por favor. Lá na Câmara, aqui na Assembleia, quando eu era vereador em São Paulo, o PSOL não se aproxima do PT, eles estão juntos em algumas causas, mas na realidade eles se afastam muito, porque eles são contra a corrupção endêmica que existe, infelizmente, em algumas pessoas que estão nesse partido. E o negócio ficou tão escrachado que o próprio presidente do PCO, que é um partido de extrema esquerda, ele vem a público defender o presidente Bolsonaro, que é um ícone da extrema direita. Então, por quê? Porque ficou tão descarada a perseguição, ficou tão descarada a quebra da verdadeira justiça no Brasil, que a própria extrema esquerda não se conforma com isso, porque ele disse, também serão vítimas disso. Muito bom, é bom lembrar disso. Aqueles que batem palma, eu lembro que há pouco tempo atrás, um deputado federal do PT, Daniel, foi caçado não, teve a sua rede caçada e multado em R$1 milhão porque ele falou mal do STF. Aí ele se desesperou, foi a público dizendo do absurdo do STF fazer isso e tal, e nós falamos, quando era com a gente era legal, aí tudo bem, agora é com você, não pode. Decisão seletiva. Exatamente, e a esquerda foi lá falar que é absurdo, e ao contrário, nós da direita fomos na tribuna, Marcelo, dizer da realidade que era errado fazer isso com ser deputado. Porque não é porque está fazendo com ele agora que nós vamos bater palma. É errado para todo mundo. Isso é democracia. É tratar os desiguais desigualmente, tratar todos dentro da lei. E o que tem sido feito no Brasil é justamente o contrário. O Brasil tem tratado... No Brasil, as pessoas que procuram manter os seus direitos constitucionais têm sido tratadas de uma maneira totalmente inconstitucional. A lei não está valendo mais nos termos legais da lei. Estão sendo inventados novas leis que realmente não existem nem na Constituição. É um absurdo isso. E agora o presidente do PSOL vem a público e diz o que todos nós pensamos. E é gratificante, de repente, ouvirmos alguém da extrema esquerda se posicionar dessa maneira, que é uma maneira inteligente,
que é uma maneira justa, que é uma maneira legal no sentido de estar dentro da legalidade, dentro da lei. Porque o que tem sido feito no Brasil, com Jair Bolsonaro, com o Deltan, com vários membros da direita, é totalmente irregular. E a esquerda que bate palma, eu disse em plenário e digo aqui na Jovem Pan, vocês que batem palma para isso, acalmem-se, a sua vez vai chegar. E aí vocês chorarão lágrimas de sangue também. Então, é bom todo mundo abrir o olho e entender que quem trabalha fora da legalidade, um dia vai ser vítima dessa ilegalidade também. Forte isso, hein? Forte essa declaração do deputado federal Coronel Telhada. Agora, Emanuel Pessoa, advogado, analista político, participa de vários programas aqui da Jovem Pan News. Emanuel, seja bem-vindo de volta aqui ao Tá na Roda. A gente também quer pedir sua análise e avaliação, mas também esse recorte feito por Rui Costa Pimenta, fazendo uma comparação entre essa situação que nós estamos vivendo no Brasil com os Estados Unidos. Assim, de maneira muito resumida, ele quis dizer que quanto mais batem em Donald Trump, a popularidade, curiosamente, acaba subindo. Você entende que veremos um fenômeno semelhante em relação a Jair Bolsonaro? Mesmo ele inelegível? Daniel, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Sempre um prazer estar na casa com você. Já fizemos tantos programas juntos. Você é um grande repórter, para mim é um prazer. Coronel Telhada e todos os outros convidados, nossa audiência. Eu quero dividir essa análise, Daniel, em 2 pontos. O primeiro ponto é o que você falou da ideia de que quanto mais bate, mais aumenta a popularidade. Eu acho que as pessoas às vezes se esquecem do motivo pelo qual um dos filmes mais populares da história é Rocky o Lutador. Quando você assiste o filme do Rocky o Lutador, ele é aquele sujeito que apanha da vida o tempo todo. Ele é pobre, segurança de um bandidozinho de rua, de um gangster, e ele consegue a grande oportunidade dele de lutar contra o campeão, no caso era o Apollo. E durante a luta, todo mundo era contra o Rocky, a plateia era completamente contra o Rocky. Até que o Rocky apanha tanto, mais tanto, e não desiste, e ele persiste, que a plateia, em vez de torcer para o campeão, começa a torcer para o Rocky. Então é o que nós chamamos de underdog, é aquela pessoa que ela é perseguida. Quanto mais ela apanha, mais aumenta a popularidade. Tanto que em política se diz que você precisa tomar cuidado com a dose. Quando você bate demais no seu adversário, ele para de ser realmente o vilão e ele passa a ser a vítima. Então realmente, quanto mais se bateu, por exemplo, no Lula, na época que ele estava preso, você imaginar que uma pessoa que vai preso consegue voltar a ser presidente do Brasil, quanto mais se bateu, quanto mais se tripudiava, mais a popularidade dele crescia. Porque em vez de se deixar esquecer, se ressuscitava politicamente a pessoa. Então, da mesma maneira vai acontecer com o Bolsonaro. Se o pessoal mais ao campo à esquerda quer que realmente o Bolsonaro deixe de ser um grande cabo eleitoral na próxima eleição, o mais adequado seria deixar que esse assunto fosse tratado o máximo possível pela justiça. Quanto mais ele é arrastado para o centro do ringue político, mais ele vai ser o grande eleitor das próximas eleições municipais e das eleições subsequentes. Pois é, e a gente inclusive daqui a pouco vai tratar desse poder de Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, o quanto ele poderá influenciar nas próximas eleições. No ano que vem, eleições municipais e também em 26 para a presidência da República. Marcelo Suano abriu o giro de análises. Wagner Gudin, certo? Seja muito bem-vindo, um prazer conhecê-lo, primeira vez que a gente faz programa juntos. Também queria, nesse giro inicial, pedir sua análise e avaliação acerca dessas falas contundentes, até polêmicas, do presidente do PCO, que é uma sigla auto-intitulada de extrema esquerda. Como você classifica esse tipo de fala dele? Bom, primeiro, boa tarde, Daniel, boa tarde a todos os convidados, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês e principalmente agradecer a Michele, sempre brilhante pela condução do programa e sobretudo também quem está nos acompanhando de casa. Eu acho que o primeiro ponto a gente precisa colocar algumas coisas nas caixinhas nos seus devidos lugares, né? Os conceitos técnicos de esquerda, de direita, de extrema esquerda e extrema direita, porque são polos completamente distintos. A análise política ela deve ser feita de forma técnica e isso precisa ser colocado de forma muito clara. O presidente do PCO se auto-intitula de extrema esquerda, então existe um descolamento também com a própria esquerda, assim como a extrema direita está deslocada da direita, pelo menos no seu aspecto original. Um segundo ponto importante da análise é a gente percebe, inclusive, um ressentimento do presidente do PCO, porque, primeiro, na última eleição, eles tiveram uma decisão do Supremo Tribunal Federal que paralisou as redes sociais, porque eles pregaram o fim do Supremo Tribunal Federal, que foi uma tese que foi defendida. E um segundo ponto é que eles não conseguiram atingir a cláusula de barreira. Então, é um partido político que naturalmente vai perder espaço político, que já está perdendo recursos públicos e que, em função disso, ele não tem influência nenhuma no Poder Executivo hoje.
Então, hoje, ele não tem, por exemplo, a moeda de troca que o restante do Legislativo tem, que é justamente essa possibilidade de você ter voto e, consequentemente, você ter emendas parlamentares. Então, eu vejo com muita ressalva essa análise que ele faz. Ou seja, ele é franco atirador e você tem que questionar qualquer coisa que ele diz. Acho que esse é o primeiro ponto. Com relação à questão da perseguição política, que aí é um segundo ponto, ele baseia a noção da perseguição política com o fundamento de que aquela reunião que foi feita e que levou à inelegibilidade de Jair Bolsonaro, que aquilo é um absurdo jurídico. Mas a gente precisa lembrar que existe uma lei de inelegibilidade, que foi criada pelo Poder Legislativo, e nessa lei existe uma causa específica, que é o abuso do poder midiático, ou o abuso do poder econômico. Então, a gente pode até discutir tecnicamente se houve abuso do poder econômico ou não, mas a gente precisa analisar que houve um processo judicial, que esse processo judicial seguiu normalmente. Eu acho que é muito a gente meio que jogar um pouco para a torcida, falar em perseguição política, porque se a gente analisa em outros cenários, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro ainda continua com a liberdade intacta. Em outros cenários, em época de Lava Jato, em outras situações, até mesmo com o presidente Lula, a gente viu uma prisão preventiva, com base em requisitos que foram estabelecidos, e o presidente Jair Bolsonaro, pelo menos até o momento, não existe até o momento um risco de prisão iminente, mesmo com diversos casos que estão sendo colocados. A própria delação do Cid, que precisa ser apurada para verificar se aquilo é verdade ou não. Então, existe até o momento uma cautela muito grande do judiciário, a meu ver, até porque sabe que isso pode gerar um impacto político muito grande, mas eu não vejo como perseguição política, até porque os trâmites legais estão sendo adotados, o presidente está tendo a possibilidade de exercer o direito de defesa, e eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque isso acaba gerando uma polaridade política muito pior do que aquilo que a gente já está vivenciando hoje. E aí a gente sempre tem duas alternativas igualmente ruins para o Brasil e a gente não consegue escolher e ver novas lideranças, por exemplo, surgindo. Então acho que é importante a gente analisar também por essa perspectiva. Pois é, um ponto me parece divergente dos demais colegas. Estou vendo que o programa vai ser bom, a gente vai ter vários pontos para abordar e esmiuçar. Alfredo Scaff, seja bem-vindo de volta aqui à Jovem Pan News. Sempre bom ter você nos nossos programas e telejornais. Também quero pedir nesse giro inicial suas considerações acerca dessas falas de Rui Costa Pimenta. Olha, em primeiro lugar, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, estou muito feliz de estar de volta. Eu gostaria de só ressaltar o seguinte, todas as vezes, Daniel, que nós temos exageros, todas as pessoas podem opinar livremente porque elas se sentem atingidas por exageros. Esse exagero pode ser do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Poder Executivo. A sociedade civil está muito alerta, ela está muito bem informada, então ela opina livremente sobre todos os aspectos que acontecem na vida política. E o que está acontecendo no Brasil é exatamente isso, porque eu acho que essa opinião do Rui Costa Pimenta nada mais é do que a opinião de um cidadão. Na verdade, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, tem que respeitar o devido processo legal, tem que respeitar a presunção da inocência, ninguém pode ser perseguido numa democracia, porque perseguição é abuso de autoridade. Então, eu acho que esse recado é muito importante. Pode ser que ele seja o presidente de um partido, mas de qualquer pessoa comum, esse recado é valioso. Porque se a gente gosta de falar em democracia, Daniel, se determinadas pessoas assinam carta de democracia, elas não podem bater palma para abusos, para exageros. E o que está acontecendo no Brasil hoje é que é visível que há abusos, inclusive abusos de investigação. E o que a gente tem que perceber, o abuso não é só quando se condena uma pessoa ou quando se eventualmente essa pessoa está encarcerada. O abuso também é midiático, o abuso é de investigação que não anda, o abuso é de contar mentiras, o abuso é de uma denunciação caluniosa. Então eu vejo que isso é um recado importante, pode até ser que bata no presidente Bolsonaro esse tipo de recado, perseguição política, mas isso tem que ser generalizado, ninguém pode ser perseguido. As pessoas precisam ter o seu direito preservado. E quem preserva todo esse direito? Quem tem que dar todo esse exemplo maior? É o órgão pacificador, que é o Supremo Tribunal Federal. O que a gente espera é que o Supremo pacifique a sociedade. O Supremo não pode jogar fogo no palheiro, ele não pode jogar, ele não pode incendiar os outros poderes, ele não pode invadir os outros poderes, até porque quando o Executivo invade o Legislativo ou vice-versa, quem diz que não pode invadir é o próprio Supremo, que é o poder que julga os demais poderes. Então eu vejo que a declaração ela é muito pertinente, ela é uma declaração que não tem ideologia nenhuma, ela não tem política nenhuma, ela simplesmente diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, a gente tem que preservar
o que a nossa Constituição determina. E até porque, Telhada, existem coisas muito diferentes na Constituição que as pessoas precisam entender. Uma coisa é você ter um direito constitucional. Outra coisa é você ter um princípio constitucional, né? O princípio, você só extingue ele com uma nova Constituição. Então, determinadas coisas no Brasil precisam ter princípios, né? E quando você respeita o princípio, um poder não invade o outro, um poder não desrespeita o outro, ninguém é desrespeitado numa delegacia, ninguém é desrespeitado em juízo, o advogado tem seus direitos respeitados, a sua prerrogativa da ampla defesa. Eu acho que é assim que o Rui Pimenta pensa. Todos nós pensamos dessa forma e a gente quer um país normal, né? Onde as pessoas que, obviamente, se encaixem perfeitamente e não invadam a competência dos demais. Legal, é isso. Eu acho que tem muito assunto para a gente tratar. Inclusive, o Alfredo Scaff mencionou o Telhada. Vou pedir para o Telhada comentar, inclusive, essa fala do nosso querido Alfredo Scaff, mas eu quero só fazer um registro aqui. Várias pessoas, inclusive, enviando comentários e perguntas no chat do programa, no canal Jovem Pan News no YouTube. Gente, só para deixar claro, Paulo Matias está em férias, vai passar 2 semanas descansando. Então, a direção, a Mari Ferreira, inclusive, que é uma das gestoras do jornalismo, pediu que eu apresentasse no dia de hoje. A gente deve fazer um rodízio com os outros apresentadores e jornalistas aqui da Jovem Pan News, mas muito em breve o Paulo Matias estará de volta. Agora sim, deputado federal, Coronel Telhada, queria pedir sua análise acerca disso que disse o nosso querido Alfredo Scaff, interferência e uma questão que envolve os poderes judiciário e legislativo. A gente, inclusive, vai se aprofundar também nesse assunto, porque tem informação que envolve o Senado Federal, mas eu gostaria de escutar. Primeiro, falar que o Paulo Matias merece um bom descanso também, deve estar de momento descansando, que você é muito bem-vindo aqui, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Uma pessoa muito imparcial e muito correta. Então, o pessoal também apreciar a sua permanência durante esse tempo. Não, eu tô achando legal, várias pessoas me elogiando aqui. Que bom. Gente, valeu mesmo, viu? Mas você sabe que... Você é querido também, né? O Daniel é um lorde britânico. Lorde. Mas do que o Scaff falou é o seguinte, olha, eu sou policial militar, deixa eu ver como eu vou falar isso pra vocês. Eu sou policial militar há 45 anos. Entrei na Polícia Militar com 17. Daqui um mês eu faço 62 de idade. E eu aprendi desde a minha tenridade, na minha família, na minha igreja, na minha Polícia Militar, que uma sociedade, para ser perfeita, ela tem que ser uma sociedade legalista, ela tem que seguir a lei, ela tem que seguir os princípios, como o Scaff tão bem colocou, o respeito entre a gente. Se nós não nos respeitarmos aqui, nas mais diversas ideias, nas mais diversas posturas, nós nunca viveremos em paz. E para nós termos paz, nós precisamos respeitar princípios, pessoas, direitos, leis, legislações. E o que acontece no Brasil justamente hoje é isso, não há respeito pelo que está proposto na legislação, pelo que a Constituição Federal propõe. Tudo aquilo que era tão sagrado para nós, de repente, nós vemos jogado por terra. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa ser presa por causa da invasão do dia 8, totalmente errada, não deveria ter acontecido aquilo, não há o que discutir, totalmente errada aquela situação, não deveria ter ocorrido. Mas quando eu vejo uma pessoa ser presa, pessoa sem qualquer passado na justiça, sem qualquer problema, senhoras, senhores, que às vezes levados pelo momento, ver essas pessoas ficarem presas 6, 7 meses, e eu vejo um traficante ser preso com quilos de entorpecentes, ser liberado numa audiência de custódia, eu vejo assassinos notórios sendo colocados em liberdade pela justiça, depois de um pequeno cumprimento da pena. Me afronta isso. Me afronta como cidadão, não como policial militar, como cidadão, como pai, como avô que sou. Eu ver um cidadão ser condenado, ser há 17 anos por uma causa que você vê criminoso, em crime hediondo, de repente não ser punido daquela maneira. Então nós notamos, são 2 pesos, 2 medidas. Não há igualdade. O princípio básico que eu aprendi lá na Polícia Militar quando eu entrei em 1979, no dia 29, todos são iguais perante a lei. Esse é o princípio básico da nossa Constituição. Essa é a chamada cláusula pétrea. Isso é o que faz a nosso país ser um país democrático. Todos, independente de que seja, são iguais perante a lei. Aí, a partir daí, conforme o ato que essa pessoa tenha praticado, nós vamos analisar aquele ato, aqueles atos dentro da legislação. Mas, infelizmente, não acontece isso. Nós vemos hoje, por exemplo, deixa eu me comentar aqui, o que aconteceu com o Deltan Dallagnol.
Uma coisa totalmente irregular na política e foi aceita na maior tranquilidade, porque o Deltan mesmo, dane-se, ele é de direita, não sei o quê. E nós vemos, de repente, uma outra pessoa condenada em segunda instância por causa de um problema jurídico no processo ser colocado em liberdade e muitos dizem que foi inocentado e nós sabemos que não foi. Eu, de repente, me assusta num país atual, nós queremos justificar crimes hediondos. Crimes de corrupção, para mim, no meu entendimento, ele é tão hediondo quanto um assassinato. Porque a pessoa que rouba um dinheiro público, ele deixa uma pessoa morrer num corredor de um hospital. Nós vimos grandes empresas estatais serem destruídas no Brasil e hoje as pessoas querem dizer que não aconteceu nada. A Lava Jato, que foi a salvação do país, hoje é tida como uma coisa do demônio, uma coisa absurda. Aquelas pessoas que devolveram milhões e milhões de reais, que estavam condenadas, que estavam... Não, nós vamos devolver que nós roubamos, nós vamos devolver que nós pegamos. Hoje, o pessoal está dizendo que essa devolução foi ilegal. Ou seja, até o dinheiro, através da corrupção que foi recuperado, eles estão querendo dizer que não foi uma coisa legal. Que país é esse? Eu lembro da música dos Titãs, é isso? Que país é esse? Do Legião Urbana. Eu falo errado a banda. Da Legião Urbana. Que país é esse? Eu, do alto de mais de 60 anos, eu olho assim, eu fico assustado. Porque nós... regime militar, que absurdo. Nós todos crescemos ouvindo falar nisso. Que absurdo, regime militar. Nós estamos vendo coisa que nós nunca vimos no regime militar. Nós estamos vendo afronta à Constituição, nós estamos vendo campos de concentração no Brasil, coisa que aconteceu em 1944, 45, durante a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu esse ano, gente. E todo mundo se calou, ninguém falou nada. Sabe, eu queria pegar um gancho no que o Telhado está dizendo. Vamos lá. Telhado, você está no Congresso Nacional. Sim. Quantos deputados dos 513 e dos 81 senadores foram eleitos com vários processos judiciais em andamento? Muito. Só para citar o caso do Deltan, que tinha uma certidão do Ministério Público totalmente negativa, vazia, que não havia problema nenhum. São muitos. Quer dizer, muitos deputados e senadores foram eleitos e continuam no mandato e tinham diversos problemas em andamento na justiça. Como é que você chama isso? Presunção de inocência, não transitou em julgado? Pode se chamar de qualquer coisa. Mas por que 2 pesos, 2 medidas? Por que essa desproporcionalidade? Por que tanta urgência em se votar a ação do Deltan? Nós temos um monte de deputado lá que está com processos piores e está tudo passando batido. O deputado fala em 2 pesos e 2 medidas. Há uma relativização da justiça. Ele traz o exemplo da Lava Jato também, deputado cassado Deltan Dallagnol. Eu concordo com as falas do deputado plenamente. Nós hoje temos poderes da República que interferem diretamente em outros poderes. Nós temos o Supremo Tribunal Federal que vem legislando em diversas causas. E a gente está vendo um Senado Federal que aceita isso passivamente. Seria papel do Senado Federal fazer a sua intervenção, entre aspas, nessa usurpação de poderes que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo no Brasil. A questão, por exemplo, do julgamento do Deltan, concordo, foi um absurdo. Deltan foi condenado por um crime que ele não cometeu, ele tinha uma carta para ser candidato, poderia vir a intenção dele e ele foi condenado por a interpretação extensiva do que ele poderia ou não fazer. É irreal e a gente viu um silêncio quase que sepulcral acontecendo aí. No caso específico da fala do presidente do PCO, o foro que deveria ter julgado o Jair Bolsonaro, se ele cometeu, eu acho que a reunião com os embaixadores não deveria ter sido feita, na minha opinião, foi desnecessária, enfim, essa é a minha opinião. Mas o foro... Exatamente. Não tem nenhuma ilegalidade. O foro seria o Congresso Nacional. Se ele cometeu uma ilegalidade enquanto presidente da República naquela convocação dos embaixadores, quem deveria julgá-lo era o Congresso Nacional, assim como fez lá atrás com Dilma Rousseff, que também convocou embaixadores para dizer que estava sendo perseguida. Mas são coisas diferentes. Então, são coisas diferentes. Não, como são coisas? Diferentes. O foro para ser julgado o presidente seria o Congresso Nacional. Isso é o julgamento do impeachment. O julgamento do impeachment é uma coisa, julgamento por crime e problema eleitoral é outro. Mas não foi um crime eleitoral, ele estava no mandato dele. Mas está no mandato... É isso que nós estamos achando, que houve uma interpretação extensiva. Aí é uma questão... Como ele usou isso para fins eleitorais? Uma questão que eu trago sempre, o grande problema que a gente tem hoje no Brasil, gigantesco, não são apenas os 2 pesos e as 2 medidas. É a perda de vergonha de se adotar duplos parâmetros. Para você ter uma ideia, já que você pediu mais, Daniel, para fazer com comparação com os americanos, na década de 70, a segunda cidade dos Estados Unidos que mais tinha recebido judeus sobreviventes do Holocausto na Europa se chamava Skokie. Fica no Illinois, mesmo lugar, mesmo estado onde fica Chicago. Lá,
os neonazistas resolveram, para provocar os judeus locais, lembrando que nos Estados Unidos não é proibido o partido nazista, porque eles têm uma interpretação muito extensiva da liberdade de expressão, os neonazistas convocaram uma passeata para defender o nazismo nessa cidade, justamente porque seria a cidade que tem a segunda maior concentração de judeus. O que aconteceu nesse momento? Houve decisão judicial local proibindo a passeata. E aí os nazistas recorreram à ACLU, que é como se fosse a maior associação de direitos civis dos Estados Unidos, que na época era presidida por um judeu. Esse judeu, ele disse o seguinte: eu, do ponto de vista particular, eu tenho uma ojeriza, eu abjeto todas essas pessoas, mataram meus pais, mataram minha família. Mas do ponto de vista da lei, do ponto de vista do que é a norma americana, do ponto de vista do que é a liberdade de expressão, eu, como presidente da ACLU, eu vou entrar com ação judicial e garantir o direito deles marcharem. Então, o que acontece hoje no Brasil? Grande problema. Quando a pessoa é de direita e há uma irregularidade ou algum problema de alguém da direita, ela defende uma determinada interpretação da lei e da Constituição. Quando é da esquerda, ela defende essa mesma interpretação diferente para favorecer as pessoas da esquerda. As pessoas entraram no Brasil numa situação em que nós importamos a excessiva polarização que existe na política americana sem importar as virtudes da liberdade de expressão. Então, nós... De modo, 2 pesos, 2 medidas, é que você chama de 2 parâmetros. Para todos, para todos, dois lados, para a esquerda e para a direita. Eu discordo. E o problema no que você colocou, que foi onde eu fiz a intervenção, é o seguinte: o fato de ter feito a reunião, existe uma irregularidade eleitoral porque ela teria sido feita para interferir no resultado eleitoral. Isso torna a competência da Justiça Eleitoral. Eu não concordo que interferiria, porque diplomatas não votam. Exato. Não. Mas a competência seria da Justiça Eleitoral e não do Congresso Nacional. O Congresso Nacional poderia votar um pedido de impeachment, mas isso não afeta. Porque, por exemplo, Coronel Telhada, como grande policial que foi, prendeu várias pessoas. A competência é dupla. Quando o senhor prende um assassino, mas não é o caso. O assassino ele vai novo lesividade. Justiça criminal e, ao mesmo tempo, a família vai poder pedir indenização na Justiça Civil. Então, as coisas não são excludentes. Então, o fato disso ter acontecido não impediria a competência do Congresso Nacional, mas também não excluiria, como você colocou, a competência da Justiça Eleitoral. Então, é importante a gente colocar isso, porque no dia que o Brasil entender que a gente tem que defender o princípio, a regra, que seja a mesma para todos, aí vai ser irrelevante que o sujeito é de esquerda e direita, a alternância vai ser natural, vai ser quem fizer melhor para o país. Hoje não é. Hoje é quem conta a melhor narrativa. Eu vou passar para os demais integrantes. Ricardo, você fecha o seu raciocínio, daqui a pouco eu passo para os nossos... Mas eu acho que essa interpretação ela é muito mais na esquerda. Recentemente a gente viu a presidente nacional do PT falar que a Justiça Eleitoral deveria ser fechada, que a Justiça Eleitoral é inútil no Brasil. E a cadê? Você imagina que situação que estamos? Então que o Supremo bloqueia as redes sociais dela e essa lógica. Mas isso não acontece. Com todo respeito, mas isso é uma ingenuidade. No dia seguinte, ela mudou a posição. Ela mudou a linha, fui mal interpretado. Mas aí não, eu discordo. Agora, porque já entramos numa discussão, além de, no meu entendimento, 2 pesos, 2 medidas, eu também entendo que é uma não queria dizer essa palavra, uma covardia, vamos dizer uma... Eu acho que o presidente do Congresso, ele não está se portando como devia. Está havendo essa interferência, uma interferência absurda. Nós vamos falar do marco temporal daqui a pouco. Vamos falar do marco temporal. Aliás, já votamos. E também o movimento do Senado de buscar o protagonismo, ou resgatar o protagonismo para tratar de questões sensíveis. E é necessário. Como drogas. É necessário. Sindical, não só o marco temporal, drogas, aborto. Ou seja, o poder judiciário hoje está interferindo diretamente no poder, descaradamente no poder legislativo. E quem deveria tomar atitude, que é o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, não está tomando. Isso é uma coisa que é muito grave para a nação também. Então é uma coisa que o povo tem que entender, que está havendo uma prevaricação nesse sentido. É necessário que se tome... É uma das pautas mais importantes do programa hoje. Eu convido você para que fique com a gente aqui na Jovem Pan News, edição especial do Tá na Roda. Claro que a gente tem vários outros assuntos para tratar, mas vamos fechar esse debate aqui. Marcelo Suano tem um complemento. Eu estou muito curioso para escutar o que o Wagner tem a dizer também. O Wagner está aqui, refletindo. Ele olha para baixo, está analisando. Ele tem alguns pontos aqui, elencando vários argumentos. Daqui a pouco ele vai trazer o seu pensamento em relação a esses debates aqui. Você, Suano. Eu vou fazer uma consideração, e a minha discordância não é que nós temos 2 pesos e 2 medidas. O grande problema é que nós temos um peso mal definido e a medida é determinada por aquele que está ocupando o cargo e detém um certo poder para tomar a decisão.
Aí eu concordo com o Ricardo, por exemplo, quando ele trouxe a questão de que ali tudo bem, não é uma questão que foi um problema eleitoral. E isso tem que ser julgado ou tratado pelo Tribunal Eleitoral. Não é isso. Nós temos uma engenharia institucional e um sistema político que, com todo respeito, eu entendi o que você falou, e foi brilhante, você falou, mas nós não podemos comparar com o caso americano, as decisões americanas, porque lá o sistema político, o ordenamento jurídico e o sistema, jurídico, ele é estabelecido e ele é concreto, ele não produz essas distorções. Vamos pegar algumas. Nós temos um sistema político que produz essas aberrações, dentre elas. Temos o Tribunal Superior Eleitoral, eu falei STE, né? Temos o Tribunal Superior, TSE, nós temos um TSE, nós temos um TSE que é um puxadinho do STF. Exato. Isso já é uma distorção, porque você tem 3 caras do STF que estão lá e as decisões que eles tomam no TSE são decisões que depois o recurso vai ser para eles próprios, eles jamais vão colocar aí corporativamente, eles vão defender. Qual é o erro que está? Ele já sai com 3 votos atrás. Ele já sai com 3 votos atrás. E aí? O próprio Deltan que falou, não vou recorrer. Não adianta. Eu já sabia. Aí a gente tem um Supremo Tribunal Federal que, além de ser constitucional, ele é recursal. Aí nós temos uns outros jabutis que são colocados, o foro privilegiado. Quando você tem um foro privilegiado em que, por exemplo, aquele que julga o STF é o mesmo cara que vai ser julgado pelo STF, é o caso do Senado, você não tem um sistema de peso e contrapeso, você tem um sistema de negociação. Se eles pactuarem, não vai nada. Aí nós temos uma situação, com todo respeito ao Wagner, foi legal quando o Wagner falou que você tem os dois extremos e você tem ali, trouxe a questão da Lava Jato. Quando você tem essa situação, você não tem como dizer que é um processo legal que está sendo seguido, porque o que nós observamos é que todo o processo legal não é seguido. E ele é interpretado e desenvolvido em função daquele que está tomando a eleição. Você quer ver uma coisa absurda? Como é que pode um ministro do STF, e qualquer um de nós faria parecido ou igual ao que eles estão fazendo, só que da partir da nossa perspectiva, toma uma decisão monocrática? Isso não é um jabuti. Isso é mais do que uma jabuticaba. Isso é uma aberração. O cara toma uma decisão monocrática e joga depois para o plenário. Aí o que o plenário faz? Lorde Daniel, Lorde Emanuel, Lorde não sei o quê. Eu acho que eu vou aceitar, porque na hora que cair nas minhas mãos uma decisão monocrática, eu vou tomar, não quero ninguém mexer do saco. Ou seja, você politiza no sentido da política de baixo nível, não é baixo nível intelectual e moral, é política apenas das relações do poder. É aí que faz. Aquelas decisões são tomadas entre caras que deveriam estar se preocupando exatamente em seguir a Constituição. Só que a própria Constituição brasileira, com todo respeito, ela é uma colcha de improcedências, porque você não sabe, afinal de contas, o que vai ser feito e pode ser feito a partir dessa Constituição. Não à toa, e olha que coisa curiosa, o PCO quer uma reforma, ele quer uma constituinte. O PCO, por exemplo, ele é contra a polícia militar, mas são questões programáticas, são pautas que não tem nada a ver com o nosso programa da direita. Pronto, acabou. Beleza, para fechar esse assunto, a gente tem vários temas importantes. Você é o nosso convidado, mas o Wagner fazia rápidas reflexões aqui, elencando os seus argumentos para contribuir. Wagner, só para a gente fechar rapidamente, queria te dar a palavra para você também dar a sua contribuição. Obrigado. Acho que são muitos pontos. Eu concordo com o Suano que a gente tem muitas problemáticas institucionais no Brasil, dentre elas essa questão da junção de competências no STF. A gente devia fazer, assim como outros países, ter uma corte constitucional específica para tratar sobre temas constitucionais, e você cria você tem alguns países, por exemplo, que você tem um Supremo Tribunal Federal, e dentro do Supremo Tribunal Federal você tem uma corte constitucional que é eleita por uma forma completamente diferente, justamente para você preservar e separar essas coisas. Mas dentro do ponto de vista institucional, por exemplo, voltando até para o caso da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, existe um instrumento jurídico que se chama ação de impugnação de mandato eletivo, ou a AIGE, que é a ação de investigação judicial eleitoral, que são instrumentos previstos pela lei eleitoral para você apurar pessoas que eventualmente cometeram abuso político. E esse conceito está na lei. Então, o PDT ajuizou uma ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa ação trazia uma discussão jurídica a respeito do cometimento de abuso do poder político. Existe um equívoco, né? O abuso, ele não precisa estar configurado. A grande questão é que deve ter um risco para que esse abuso esteja configurado, e aí é uma questão da lei, é uma questão jurídica. Desculpa te interromper, mas a gente está vendo um Minority Report, ou seja, é o caso do Deltan Dallagnol, que o Deltan Dallagnol foi cassado pela suposição de que poderia ter um processo administrativo. Aí que está um detalhe, mas entendeu? São duas coisas distintas, porque o que eu estou falando é o que consta na legislação, e a jurisprudência que vem sendo aplicada. É maravilhoso você falar isso. Jurisprudência nova. Tá bom, mas sabe qual é o detalhe, Wagner? Desculpa eu estar te interrompendo, eu não estou te interrompendo para te contrapor apenas, não é só isso, não, apenas trazer elementos.
Por exemplo, se nós ficarmos presos exclusivamente à forma como a lei está e a engenharia produzida que está errada, nós acabamos justificando, por exemplo, os julgamentos que foram feitos pelo tribunal daquele marginal austríaco que governou a Alemanha na década dos 30 e 40, que lá também tinha um sistema jurídico, lá também tinha tribunais. Eles diziam, eu vou pegar um povo com uma determinada característica XYZ, porque nem humanos eles são. Estava na lei. Sim. E aí você justifica casos como esse. O que a gente faz? Se a gente tem uma lei, um processo legal para seguir, a gente faz o quê? A gente deixa de aplicar a lei? Não, mas aí que está o detalhe. Se o Congresso não faz mas nada, o nosso problema... O Congresso não muda, o Congresso reclama do STF. Parabéns. E o Congresso fica provocando o STF. Coronel, o problema é seu. É o senhor que é o problema, Coronel. Esse é o problema. Mas fora, o Congresso reclama de judicialização, reclama de interferência ele que tem que fazer. Mas é ele que provoca o STF. Exato. Mas o nosso sistema, que tem um micropartido, não gosta de uma decisão do Legislativo e vai lá e provoca. Aí o STF de bom, já que me deram esse poder, eu faço o que eu quero. E partidos que muitas vezes nem têm representatividade de fato no Congresso Nacional. Sim, mas a questão não é instaurar um processo, ter devido processo legal e ter competência. A questão é, 15 segundos, qual é a lesividade que foi causada e a proporcionalidade da pena? Esse é o grande problema. Você faz a pena máxima para aquilo que não foi máximo. Que não, olha, aquela atitude, olha só, todos os ministros de Estado são longamanos do presidente. O presidente é, na verdade, o governante geral, não é o ministro. O ministro faz as vezes dele. Então, a competência do presidente é de convocar qualquer área de qualquer ministério. Eu pergunto, houve lesividade máxima para deixar uma pessoa inelegível por causa de uma reunião onde ele era o chefe do executivo? Pode ter falado as maiores besteiras do mundo, mas existe uma proporcionalidade nisso? Esse é o grande problema. Pois é, olha só, tem vários temas que a gente vai poder analisar, debater e tem temas correlatos, como é o caso, por exemplo, dessa situação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está, pelo menos por enquanto, inelegível. Claro que tem esse avanço na análise da sua defesa, os seus embargos no Tribunal Superior Eleitoral. Já tem, inclusive, votos contrários à defesa de Jair Bolsonaro. Os especialistas entendem que ele poderá ainda recorrer ao Supremo Tribunal Federal, só que a gente não sabe de fato o que vai acontecer. É muito provável que ele não consiga reverter esse status de inelegível e a gente vai aguardar os avanços.